Bom dia, me chamo Juliana. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o garrotilho. O que é o garrotilho? Também chamado de adenite equina, o garrotilho é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Streptococcus equi. Ela age principalmente no trato respiratório superior dos equinos. Surge normalmente em aglomerados equinos, onde há divisão de coxos, sendo feita a contaminação através da água e alimentos. Pode acometer equinos de diversas idades, principalmente equinos de 5 a 6 meses de idade. Bom dia, meu nome é Elisete, eu vou falar aqui como ocorre a transmissão do garrotilho, certo? Ocorre de forma direta entre os equinos que estão incubando a doença, que apresentam sintomas, mas estão em recuperação e de forma indireta, no caso. Esta bactéria possui um período de incubação de 3 a 14 dias. Sua morbidade é alta e a letalidade é baixa, certo? Sendo seus prejuízos econômicos que se devem a gastos como tratamento e suspensão das atividades dos animais. O agente do garrotilho causa as enfermidades ao fixar-se nas células epiteliais de mucosa nasal e oral, invadindo assim as mucosas nasofaríngeas, levando a uma forma de transmissão pela faringe aguda e rinite. Quando o organismo do hospedeiro não consegue impedir o processo inflamatório, o agente invade a mucosa e o tecido linfático faríngeo. Aí o Vitor vai estar continuando. Bom dia, meu nome é João Vitor e dando continuidade aqui à fala da minha colega Elisete, onde ela fala que como ocorre a doença da garrotilho, é o seguinte: ao passo que a enfermidade evolui, há formação de abscessos, em especiais no linfonodos retrofaríngeos e submandibulares, causando uma obstrução local devido à compressão. E entre 7 a 14 dias após, fistulam, sendo drenados, liberando pus repleto de bactérias, contaminando o ambiente. Caracterizado por processo inflamatório mucoporolento do trato respiratório superior dos equinos. E a letalidade dessa doença é baixa, correspondendo a, no máximo, 10% do total dos casos. E o período de incubação varia entre 3 a 14 dias, manifestando sinais clínicos tipo de infecção, febre, apatia e anorexia. Além do aumento dos linfonodos, principalmente os submandibulares, secreção nasal, dificuldade de respirar, posição do pescoço, devido à dor naquela região, da faringe e da laringe, e entre outros. E o curso da doença é em torno de 2 a 4 semanas, com recuperação espontânea na maioria dos animais, após a drenagem do conteúdo do abscesso. Oi, bom dia, eu me chamo Brena. Falando um pouco sobre a epidemiologia. É uma doença, como já foi dito anteriormente, infecto-contagiosa e endêmica entre os equinos. O garrotilho vai ser mais provável, vai ter mais facilidade de sobrevivência nessa época de frio e umidade. Não vai ter diferença de infecção entre os sexos, porém pode estar ocorrendo em todas as idades, principalmente em animais jovens, de 1 a 5 anos de idade. Vai ter uma baixa letalidade e alta morbidade, assim como os prejuízos econômicos, que eles vão se dever à performance e ao custo do tratamento. Sobre os sinais clínicos, os animais infectados, eles podem estar eliminando a Streptococcus equi por até 4 semanas após o desenvolvimento dos sinais clínicos, que dentre eles estão a depressão, inapetência, febre, assim como secreção nasal, que inicia com a secreção serosa,
passa para a mucopurulenta e finaliza com a purulenta depois de alguns dias. Daí o animal também vai produzir uma tosse produtiva, vai aumentar os linfonodos, principalmente os submandibulares. O pescoço, ele vai estar estendido devido à dor na laringe e faringe, e também vai ocorrer o empiema das bolsas guturais, que é o acúmulo de material purulento em uma ou em ambas as bolsas. Bom dia, meu nome é Ana Karine e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele vai consistir com base na epidemiologia, com base nos sinais clínicos e também com base no isolamento do agente, certo? Esse isolamento ele vai ser feito por meio de coleta com suave nasal do conteúdo de abscessos e secreção nasal também, entre outros. Esse isolamento consiste na diferenciação das subespécies eco das subespécies zooepidêmicas, certo? Pode ser feito também a cultura bacteriana, onde esse método ele é mais prático e mais acessível e possui algumas diferenças entre as culturas bacterianas dessas duas subespécies que eu citei, certo? Onde as subespécies zooepidêmicas, ela vai possuir colônias mucoides com aspectos achatados e opacos, e já as subespécies equi, elas vão possuir colônias de coloração dourada, também são mucoides, mas existe essa diferença entre essas culturas. Existem também testes bioquímicos, né, onde tem kits de fermentação de açúcares em microplacas, e esses testes consistem em se basear na capacidade dessas subespécies na fermentação de lactose, trealose e sorbitol, onde as subespécies zooepidêmicos têm a capacidade de fermentar a lactose e o sorbitol. E já a subespécie equi, ela não tem a capacidade de fermentar nenhum desses carboidratos. Porém, a literatura cita o surgimento de algumas cepas atípicas capazes sim de fermentar esses, no caso, de fermentar lactose, sorbitol e ou trealose também, depende. Existe também a técnica de PCR, ela é uma técnica mais eficaz, é mais utilizada entre essas outras citadas. Ela vai detectar o agente por meio da amplificação do gene da proteína M, específica da subespécie E. Ela, associada à cultura, tem a capacidade de detectar em torno de 90% dos agentes, certo? Porém, essa técnica, ela identifica o agente vivo ou morto, podendo identificar bactérias inviáveis que não vão ser capazes de desenvolver essa doença. Por isso, a importância dela ser associada à cultura, para essa diferenciação exata. E ela também tem a capacidade de identificar até mesmo animais assintomáticos. Então, ela é usada em propriedades que têm situações endêmicas dessa doença. Tem também o teste de ELISA. Ele é utilizado como um método indireto, né, um método de diagnóstico indireto, pois ele identifica a presença de anticorpos. Também utilizando como antígeno a proteína M específica da subespécie equi. E a questão é que ele não consegue diferenciar a resposta imunológica da própria infecção da resposta imunológica de vacinas, no caso. Alguns outros métodos podem também auxiliar, como o método de diagnóstico por imagem, como raio-x, endoscopia. Eles vão ser capazes de identificar linfonodos que não foram encontrados na anamnese, na consulta clínica mesmo, certo? Então, eles vão ser associados a isso.
E também tem a necrópsia, né, nos casos de evolução fatal, para identificar os achados da doença em órgãos afetados. É importante que se faça o diagnóstico diferencial de outras doenças que acometem o trato respiratório dos equinos, como, por exemplo, arterite viral equina, como o mormo, entre outras doenças. Bom dia, meu nome é Nicole e eu vou falar um pouco sobre o tratamento do garrotilho. O garrotilho, por ser uma doença infectocontagiosa, o primeiro passo logo após o diagnóstico é isolar esse animal dos demais, para assim evitar contaminações. Deve ser administrado de acordo com o estágio da doença. Por isso é muito importante se ater aos sinais clínicos e também à idade do animal, para assim poder passar o melhor tratamento possível. Esse tratamento pode ser feito com base em antibióticos, expectorantes, fluidoterapia e também anti-inflamatório. O tratamento vai variar também de acordo com o estágio da doença, mas normalmente é em torno de 15 dias. Oi, meu nome é Cíntia Barroso, eu irei falar sobre a profilaxia. Como já foi citado, é uma doença altamente infecciosa, então os animais acometidos, identificados, diagnosticados, eles devem ser separados imediatamente e fazer uma quarentena de no mínimo 4 semanas. O manejo sanitário é de tamanha importância também, como a constante limpeza do local onde o animal fica, das vaias, a higienização dos utensílios que esses animais usam, e também o controle de moscas, porque as moscas funcionam como um fômite, ou seja, ela vai no animal infectado e pode passar para um animal bom, um animal sadio. Impedir o amontanhado de animais que já teve indícios de garrotilho, para prevenir ainda mais o alastramento dessa bactéria. E a vacinação está em negrito, por quê? Porque a vacinação, ela não é de tamanha importância, porque um rebanho vacinado, só 50% desenvolve a resposta imune. E aqui estão nossas referências. Muito obrigado e bom dia. Espero que vocês tenham gostado.